Pessoal, por aldeia, fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, lá pra frente e prestar atenção aqui. Então, na última aula a gente estava corrigindo algumas atividades, alguns exercícios, algumas questões que eu havia passado. Vamos dar continuidade a essa correção então. Onde a gente parou aí? Eu respondi até a 11. Qual que é a 12 aí? Oi? Quem foi? Foi David Hume. Hume foi um filósofo escocês que viveu no século XVIII e um importante representante do empirismo. Então, para ele, nós conhecemos graças a quê? Experiência. Ou seja, nós conhecemos graças aos sentidos. Tato, paladar, olfato. Então, são através dos sentidos que nós conhecemos a realidade, segundo David Hume. Próxima questão. Qual que é a crítica de Hume à indução? O que é a indução? Vocês lembram? A indução é um método de conhecimento que vai de análises particulares até chegar a uma conclusão geral. Ela vai do particular para o geral. Um exemplo de indução. Analisei o cobre e percebi que o cobre conduz energia elétrica. Analisei o ferro e percebi que o ferro conduz energia elétrica. Analisei o bronze, percebi que o bronze conduz energia elétrica. Analisei, percebi que a prata conduz energia elétrica. Analisei o ouro, percebi que o ouro conduz energia elétrica. Analisei o aço, percebi que o aço conduz energia elétrica. Então, de análises particulares, eu chego a uma conclusão geral. Qual que é a conclusão geral que eu posso chegar a partir dessas minhas análises? Os metais conduzem energia elétrica. Os metais são bons condutores de energia elétrica. Isso pode ser feito também com outros exemplos. Eu analisei, por exemplo, um africano e percebi que ele tem outro africano. Outro africano. Aí chega uma conclusão geral. Todo africano tem negro, cabelo preso. O Hume vai criticar a indução. Por quê? Porque, segundo ele, a generalização da indução nos leva ao erro. Não é porque todo metal que eu conheço conduz energia elétrica, eu posso dizer que todos os metais conduzem energia elétrica. Inclusive tem um metal que não conduz energia elétrica. Qual metal não conduz energia elétrica? Qual? Qual metal não conduz energia elétrica? Ninguém sabe, hein, não? Mercúrio. Não conduz energia elétrica. Eu conheço tem o quê? Ele vê que eu posso dizer que todo africano tem. Não é porque todo urso polar que eu já vi é branco, eu posso dizer que todo urso polar é. Não é porque todo cisne que eu vi é branco, eu posso dizer que todos os cisnes são brancos. Não é porque eu vejo o sol nascer todo dia que eu posso dizer que o sol vai nascer. Oi? Não sei. Os que já se conhecem são brancos, mas você não pode falar que todos são. Porque se eu descobrir um que não seja, você quebra
tese, a teoria. Então, ele critica a indução porque ela nos leva a generalizações precipitadas. Isso se deve ao hábito. Não é porque eu me acostumei, aonde eu via fogo, eu via também fumaça. E aí eu começo a relacionar fogo e fumaça como se uma coisa levasse a fogo. Tem até um ditado que diz, onde há fumaça, há fogo. Mas será? Será que é possível haver fumaça sem haver fogo? Será que é possível ter fogo sem ter fumaça? Tanto ter fumaça sem fogo quanto fogo sem fumaça. Então a gente costuma associar as coisas como se elas estivessem ligadas umas às outras. Ou como se fosse necessário que fosse assim. O Sol, como uma estrela, ele tem um período de vida útil, não tem? Toda estrela tem um período de vida útil. E quando acabar a vida útil do Sol, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar em colapso antes de consumir o sistema solar, os planetas desse sistema. E depois ele vai virar o quê? Vai virar um anão branco ou vermelho. Agora não me lembro bem, né? Se é branco ou vermelho. Eu sei que vai virar uma estrela anão, um anão branco ou vermelho. Oi? É o que acontece com as estrelas depois que elas terminam o seu tempo de vida útil, né? Elas entram em colapso e diminuem de tamanho, continuam emitindo luminosidade, mas não mais com a mesma potência de antes. E a supernova, A supernova já é mais complexa, né? Tem que perguntar sobre isso, porque eu não sei o processo direitinho, como se dá, como que acontece uma supernova. Né? São fenômenos mais complexos. Supernova, buraco negro, uma coisa mais para pesada. Então, a indução é isso. E o Hume vai criticar a indução. Por quê? Porque, segundo ele, a indução não pode nos dar certeza alguma. No máximo, ela pode nos dar o quê? Probabilidade. Ela não nos dá certeza, mas probabilidade. É provável que o Sol amanhã nasça. É provável de que onde haja fumaça, haja fogo. É provável, se você encontrou esse metal, que ele possa conduzir energia elétrica. É provável. Mas não é necessário. É provável que o cisne vai encontrar ou se deparar com ele seja branco, assim como o urso polar também. Então é probabilidade, não quer dizer que há certeza ou necessidade. A ciência, segundo David Hume, ela trabalha com probabilidades e não com certeza absoluta. Quando você toma um remédio lá, o remédio tem uma taxa de sucesso. Ele não é 100% seguro. Ou não resolve 100% dos casos. Então há uma probabilidade de que o remédio faça o efeito esperado. Mas pode ser que também não faça. Aí isso distingue a ciência, por exemplo, de outras coisas. Um exemplo é a astrologia. A astrologia não é ciência. Por quê? E o que é a astrologia da astronomia? Alguém sabe? Astros, né, entre aspas, mas não científico. Porque não tem taxa de garantia de que aquilo vai ocorrer. Por exemplo, na astrologia tem os signos. E segundo esses signos, cada signo tem um tipo de comportamento já pré-programado.
E os astros influenciam a nossa vida. Isso é astronomia? Astrologia. A astronomia é o estudo do funcionamento dos astros. Oi? Astronomia. Astrologia não é. Por que não é científico a astrologia? Porque ela não consegue nem estabelecer probabilidades. Ela trabalha com coisas genéricas, ela fala, tal signo tem tais características. São características genéricas que todo e qualquer ser humano tem. Mas aí a pessoa acha, não, eu sou assim mesmo, né? Sou igualzinho ao meu signo. Mas praticamente todos os seres humanos têm aquelas características que eles atribuem ao signo. E eles não conseguem estabelecer probabilidades. Uma probabilidade maior de dar certo do que não dar certo. Um remédio, ele tem uma probabilidade alta de que vá curar a sua doença. Enquanto a astrologia ou uma religião qualquer não tem essa mesma probabilidade. Tem gente que fala, eu fui na igreja e a igreja me curou. Estava com a dor na coluna, eu estava paraplégico e comecei a andar. Então isso não resiste ao quê? A verificação científica. Quando vai ver, acontece com uma pessoa ou outra. Aí eles chamam isso de milagre. Mas não acontece sempre. Por isso não é ciência. Não acontece na maior parte das vezes. Enquanto o remédio ele vai curar na maior parte das vezes. Mas é isso que diferencia a ciência da pseudociência. Existem muitas pseudociências que prometem cura, prometem um monte de coisa aí. Mas eles não conseguem fazer isso de forma majoritária, mostrando que aquilo que eles defendem tem confirmação empírica. Então o Hilbert vai criticar a indução, porque eles acreditavam que a indução os levava a um conhecimento exato, necessário. Ele vai dizer que não, só nos dá probabilidades. Probabilidade para ele é dúvida? Não, probabilidade é Chance de acontecer? campo da estatística, né? Existem mais chances, ou não, ou menos chances disso acontecer. A probabilidade, por exemplo, do Sol amanhecer amanhã é muito alta. Mas também tem a probabilidade. Mas tem a probabilidade baixa. Pode ser provável mais que sim ou mais que não. Depende da situação, depende do fenômeno que vai ser observado. O remédio, a probabilidade é mais alta de que ele vá conseguir resolver o problema da sua doença. Porque se não fosse, ele não poderia ser considerado um remédio. Aí tem os fitoterápicos, os remédios lá caseiros, que não foram testados cientificamente. Ou não são comprovados cientificamente. Ele pode resolver o seu problema. Mas, nos estudos que geralmente são feitos, na maior parte das vezes, não. Tem muito mais de questão psicológica. É por isso que eles fazem o teste placebo. Vocês conhecem o teste placebo? Eles dão um medicamento para um grupo controle, e para outro grupo eles dão um placebo. Geralmente é o remédio de farinha, não vai ter efeito nenhum. Aí vê como se comportaram essas pessoas. Vê quem melhorou dos sintomas da doença e quem não melhorou. O remédio tem que ter um índice de melhoria mais alto do que o placebo. Porque se você acreditar que você vai melhorar tomando alguma coisa, pode ser que psicologicamente você melhore. É o que acontece numa igreja. A pessoa vai lá, está com dor de cabeça, com dor na coluna, dor na perna. Aí ela acredita que Deus vai curá-la. Pela fé, acaba que acontece a suposta cura. Mas isso é psicológico. Isso está num outro campo que não é o campo científico. Isso não acontece com a maior parte das pessoas. Acontece com uma ou com outra. Tem todo mundo que vai lá e vai conseguir essa cura. Próxima questão. Qual
foi o legado epistemológico de Hume? Qual que foi o legado epistemológico de Hume? Ele deixou como legado um ceticismo teórico. O ceticismo vem do grego skepsis, quer dizer dúvida. Então, segundo David Hume, nós devemos duvidar das teorias que tentam explicar a realidade. E essas teorias não nos dão certezas, mas somente probabilidades. Nunca, jamais certeza absoluta. Vocês sabem qual que é a velocidade que a Terra gira? Em torno do seu próprio eixo? Quem sabe aí? Eu não lembro. Oi? O difícil é bastante. O quê? Que ela gira em torno do seu próprio eixo? 1.535 km por hora. É a velocidade. E a velocidade também do som. Em 1535, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, também, por conta do mesmo número aí, ele baixou um decreto, uma lei, em que era proibido ter barba na Inglaterra. Olha só que coisa estranha. Uma curiosidade que era da vida, mas não discutirei esse tema. Mas voltando aqui. Por que ele baixou o decreto? Oi? Por que ele fez isso? Porque ele era contra a barba. Aí Aí ele proibiu que todo mundo no reino, né, na Inglaterra, usasse barba. Quem fosse pego usando barba, teria que até ser preso, né? Ou então pagar uma quantia, um imposto lá para uma espécie de multa. Usar barba. É igual aquele cara lá da Coreia do Sul. Tem que usar o equipamento dele. Isso é uma loucura, né? Então, esse foi o grande legado do David Hume. O ceticismo teórico, ou seja, nós devemos duvidar das teorias que explicam a realidade. E não há teoria, segundo ele, que seja ou que possa produzir certeza. As teorias só nos dão probabilidades, conforme elas correspondem a um funcionamento da realidade ou não. Próxima questão. quais são os limites da fé científica segundo o Então, segundo David Hume, a ciência ela tem limites. A ciência não nos dá verdades absolutas. A ciência só nos dá probabilidade. Então, esse é o limite da tese ou das teses científicas. A ciência não nos dá verdades ou certezas, mas somente probabilidade. Uma semana antes do bimestral. Por hoje é isso aí. Okay.